Bom, vindo aqui agora para o tópico de fármacos, na farmacoterapia, né? Segundo a diretriz brasileira de insuficiência cardíaca da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o tratamento de ICC envolve terapia tripla, com um IECA ou um BRA, um beta-bloqueador e um antagonista de mineralocorticoide na abordagem inicial. Eu vou explicar cada um agora. Bom, primeiro são os IECAs e os BRAs. Eles atuam no mesmo sistema, que é o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então, para não ficar redundante o tratamento e aumentar o risco de efeitos adversos, utiliza-se apenas um dos dois, ou um IECA ou um BRA. Eles atuam bloqueando a ação da angiotensina 2 através de mecanismos diferentes. Os IECA, como o nome já disse, inibidor da enzima conversora de angiotensina, eles inibem a conversão de angiotensina 1 em angiotensina 2. Já os BRA, que são bloqueadores do receptor de angiotensina, bloqueiam diretamente os receptores de angiotensina, principalmente o AT1, para que a angiotensina que foi convertida não consiga fazer efeito. E é importante inibir esse hormônio, né, a angiotensina, porque ele é um potente vasoconstritor. E além disso, ela também estimula a secreção de aldosterona, que vai reter sódio e água nos rins e aumentar mais ainda a pressão arterial. Os beta-bloqueadores, como o metoprolol e propanolol, bloqueiam receptores beta-adrenérgicos no coração, como o nome já diz. E como as catecolaminas são neurotransmissores do sistema nervoso autônomo simpático, bloquear os seus receptores vai inibir seus efeitos de luta ou fuga, como taquicardia, inotropismo positivo, que é o aumento da força de contração do miocárdio, e dromotropismo positivo, que é o aumento da velocidade dos impulsos elétricos. E, além disso, os beta-bloqueadores também conseguem diminuir a liberação de renina nos rins, o que vai também diminuir a ativação daquele sistema renina, angiotensina, aldosterona, que aumentaria a pressão arterial, né? Já a terceira classe são os ARMs, ARMs, que são antagonistas dos receptores de mineralocorticoide, como o espironolactona. Eles antagonizam os receptores de mineralocorticoides como a aldosterona, principalmente a aldosterona, porque ela aumenta a retenção de sódio e água nos rins, o que também aumentaria o volume sanguíneo e, consequentemente, a pressão arterial. Então, são mecanismos diferentes aí para poder controlar a hipertensão. A quarta classe são os diuréticos. Os ARMs, que eu citei agora, são um tipo de diurético, né? Mas também existem outros diuréticos com outras funções. Diurético é uma denominação geral para várias classes que modulam o transporte de íons nos túbulos renais, para controlar a diurese e a natriurese. Existem vários tipos, né? E eles atuam em locais diferentes do néfron, como os diuréticos de alça, por exemplo. Um exemplo seria a furosemida, que atua na alça de Henle, lá nos néfrons. Também temos os tiazíticos, como a hidroclorotiazida, que age no túbulo contornado distal, etc. No fim, a intenção de todos eles é excretar água e sódio para diminuir o volume plasmático e controlar a pressão arterial, né? Ou seja, aumentar a diurese e a natriurese. A quinta classe são os vasodilatadores. Eles são responsáveis por relaxar o músculo liso vascular, o que resulta na dilatação das artérias ou das veias ou de ambas, dependendo do fármaco. Os vasodilatadores arteriais, como a hidralazina, por exemplo, reduzem a pós-carga, porque elas diminuem o esforço necessário para a ejeção do sangue. Já os vasodilatadores venosos, como nitratos, diminuem a pré-carga, porque diminuem o retorno venoso ao coração. Existem também alguns agentes mistos, como o nitroprussiato de sódio, que reduz tanto a resistência arterial quanto a pressão venosa. A última classe são os inotrópicos positivos. Inotropismo, como eu citei anteriormente, é a força de contração do miocárdio. Então, os inotrópicos positivos são os fármacos que aumentam a contratilidade miocárdica, e eles fazem isso ou aumentando o cálcio intracelular ou melhorando a interação desse cálcio que já está lá dentro com as miofibrilas, que são as proteínas contráteis. Dentro dessa classe existem os fármacos do tipo digitálicos, como a digoxina, que atuam modulando a bomba de sódio e potássio e aumentam o cálcio intracelular de maneira indireta. Também temos os agentes adrenérgicos, como a dobutamina, que facilitam o influxo de cálcio no potencial de ação. E também temos os inibidores da fosfodiesterase 3, como a miurinona, que aumentam o AMP cíclico e também atuam aumentando a quantidade de cálcio intracelular.